Florence Scovel Shinn guardou um segredo por toda a sua vida. Um ritual que ela praticava apenas uma vez por ano, na véspera de Natal. E o que vou revelar agora nunca foi publicado em nenhum de seus 4 livros. Estava em cartas pessoais, em anotações que ela fazia para si mesma. E quando você entender por que ela escolheu exatamente essa noite, vai perceber que talvez você tenha desperdiçado anos de energia sagrada, sem saber. Antes de continuar, preciso que você entenda uma coisa. A véspera de Natal não é apenas uma data religiosa. Para Florence, era um portal energético, um momento em que as leis espirituais operam de forma diferente. E ela descobriu isso da maneira mais inesperada. Em 1925, Florence estava passando por uma das piores crises de sua vida. Seus livros ainda não tinham alcançado o sucesso que teriam depois. Ela vivia em um pequeno apartamento em Nova York. E naquela véspera de Natal, sozinha, sem dinheiro para presentes, ela fez algo que mudaria tudo. Mas antes de revelar o que ela fez, você precisa entender por que a maioria das pessoas falha miseravelmente nas manifestações de fim de ano. E por que seus pedidos de Natal nunca se realizam. Existe um erro que 99% das pessoas cometem. Elas tratam o Natal como uma lista de compras cósmica. Fazem pedidos, desejam coisas e esperam que alguma força mágica entregue tudo em janeiro. Florence chamava isso de mendicância espiritual. Você está implorando ao universo como um mendigo na porta da igreja. E mendigos raramente recebem fortunas. A dor que você sente quando janeiro chega e nada mudou. Quando os mesmos problemas financeiros continuam. Quando os mesmos relacionamentos tóxicos permanecem. Quando a mesma sensação de estagnação persiste. Essa dor não é por acaso. É o resultado direto de usar a energia mais poderosa do ano da forma mais fraca possível. Florence descobriu que a véspera de Natal tem uma característica única. É a única noite do ano em que o véu entre o mundo físico e o mundo espiritual fica mais fino. Não estou falando de fantasmas ou espíritos. Estou falando de energia, de frequência, de vibração. Nessa noite, seus decretos têm poder multiplicado. Suas palavras ganham força que não tem em nenhum outro momento. Mas aqui está o problema. Se você usa essa força para fazer pedidos como uma criança escrevendo carta para o Papai Noel, você está desperdiçando o portal mais valioso do ano. É como ter acesso a um cofre cheio de ouro e sair de lá com moedas de centavo. Agora, o que Florence fazia era completamente diferente. E é aqui que começa a primeira parte do ritual secreto. Na véspera de Natal de 1925, Florence esperou até às 11 da noite. Ela acendeu uma única vela branca. Não vermelha como as tradicionais de Natal, branca. E ela tinha uma razão muito específica para isso. O branco representa a página em branco. O ano novo que ainda não foi escrito. A possibilidade pura. Ela colocou a vela sobre um pequeno espelho. Sim, um espelho. E quando perguntaram a ela depois por que o espelho, sua resposta foi reveladora. O espelho reflete. E na véspera de Natal, você não está pedindo ao universo. Você está se reconhecendo como parte do universo. O espelho mostra que você e a fonte são um só. Mas Florence não começou a fazer decretos imediatamente. Ela ficou em silêncio, observando a chama. E ela fazia isso por exatamente 21 minutos. Por quê? Porque 21 é o número da conclusão. 3 vezes 7. A perfeição triplicada. E nesses 21 minutos, ela não pensava em nada que quisesse. Ela pensava apenas em gratidão. Gratidão por tudo que tinha recebido naquele ano.
Até pelas dificuldades. Especialmente pelas dificuldades. Porque Florence entendia algo que a maioria ignora. As dificuldades são os portais de transformação. Sem elas, você permanece estagnado. Então ela agradecia cada problema, cada crise, cada momento de desespero, porque cada um deles a tinha trazido até aquele momento. E então, quando o relógio marcava exatamente 11h21 da noite, ela pronunciava seu primeiro decreto. E não era um pedido, era uma declaração, uma afirmação de realidade. Ela dizia algo como: eu agradeço que a abundância infinita flui através de mim como um rio que não pode ser represado. Perceba a estrutura. Ela não dizia eu quero abundância. Ela não dizia eu preciso de dinheiro. Ela declarava que a abundância já estava fluindo, como um rio. E um rio não pode ser parado. Você pode construir uma represa, mas a água encontra outro caminho. A abundância é assim. Quando você se alinha com ela, ela encontra caminhos para chegar até você que sua mente consciente jamais imaginaria. Mas o ritual não terminava aí. Na verdade, a parte mais poderosa ainda estava por vir. Florence então pegava um pedaço de papel. Não qualquer papel. Ela usava papel que não tivesse sido usado para nada antes. Virgem. E nesse papel, ela não escrevia o que queria. Ela escrevia o que estava liberando. E aqui está a chave que quase ninguém entende sobre manifestação. Você não pode receber enquanto suas mãos estão cheias. Se você está agarrado a ressentimentos, a mágoas, a raiva, a decepções, não há espaço para o novo. A véspera de Natal, segundo Florence, era o momento perfeito para soltar, para liberar, para perdoar. Ela escrevia os nomes de todas as pessoas que a tinham magoado naquele ano. Todas, sem exceção. E ao lado de cada nome, ela escrevia: eu te libero, eu te perdoo, estou livre e você está livre. E então ela queimava o papel na chama da vela. Esse ato de queimar era simbólico, mas também era energético. O fogo transforma. O que era sólido vira fumaça. O que era pesado vira leve. O que era prisão vira liberdade. E enquanto o papel queimava, Florence repetia em voz alta: está feito, está consumado. A lei da graça me governa agora. A lei da graça. Florence falava muito sobre ela. É a lei que opera acima da lei do karma. A lei do karma diz que você colhe o que planta, olho por olho, ação e reação. Mas a lei da graça é diferente. Ela permite que você seja perdoado sem ter que pagar, que você receba sem ter que merecer no sentido convencional. É a lei do amor incondicional. E ela só pode operar quando você também perdoa incondicionalmente. Naquela véspera de Natal de 1925, Florence queimou uma lista com mais de 30 nomes. Editores que tinham rejeitado seus manuscritos, amigos que a tinham abandonado, familiares que a tinham criticado. E enquanto cada nome virava cinzas, ela sentia algo se soltar dentro de si. Uma leveza que não sentia há anos. Mas o ritual ainda não tinha terminado. Após a queima, Florence esperava até meia-noite, os últimos minutos antes do dia de Natal. E esses minutos ela chamava de os minutos de ouro. O momento entre os mundos, quando o velho ano já está morrendo, mas o Natal ainda não nasceu completamente. Um portal dentro do portal. E nesses minutos de ouro, ela fazia seu decreto principal, o mais importante do ano. E ela não falava baixo, ela falava em voz alta, com autoridade, como alguém que tem certeza absoluta do que está declarando. Porém, antes de revelar exatamente as palavras que ela usava, preciso explicar algo crucial.
O decreto da meia-noite da véspera de Natal não era sobre pedir coisas materiais. Florence nunca fazia decretos pedindo dinheiro específico ou objetos específicos. Ela decretava estados de ser, condições de existência, porque ela sabia que, quando você é abundante, as coisas abundantes vêm, naturalmente. Quando você é amado, o amor aparece. Quando você é próspero, a prosperidade flui. A maioria das pessoas inverte isso. Elas pensam: quando eu tiver dinheiro, serei feliz. Quando encontrar o amor, me sentirei completa. Quando conseguir o emprego, terei paz. Florence invertia completamente. Ela decretava primeiro o estado interno, e o externo se reorganizava para corresponder. Então, na meia-noite daquela véspera de Natal de 1925, Florence declarou em voz alta: Eu sou a abundância encarnada. Eu sou a porta aberta, que ninguém pode fechar. Eu sou o canal através do qual a prosperidade do universo flui para todos que me cercam. Está feito, está consumado. E então, algo extraordinário aconteceu. Na manhã de Natal, ela acordou com uma sensação diferente. Não era excitação, não era ansiedade. Era certeza, uma calma profunda. A sensação de que algo tinha mudado no tecido da realidade, mesmo que nada visível tivesse se alterado. 2 semanas depois, no início de janeiro de 1926, Florence recebeu uma carta. Um editor que tinha rejeitado seu manuscrito 3 vezes estava interessado novamente. Queria publicar O Jogo da Vida e Como Jogá-lo. O livro que se tornaria um clássico, que venderia milhões de cópias, que mudaria a vida de incontáveis pessoas ao redor do mundo. Coincidência? Florence não acreditava em coincidências. Ela chamava isso de demonstração. A prova de que as leis espirituais funcionam quando você as aplica corretamente. Mas aqui está o que a maioria não entende. O ritual não criou a oportunidade do nada. A oportunidade já existia no campo das possibilidades. O que o ritual fez foi remover os bloqueios que impediam Florence de recebê-la. Os ressentimentos, os medos, as dúvidas. Quando ela queimou aquela lista de perdão, ela queimou também as barreiras invisíveis que mantinham a abundância longe dela. Agora, você pode estar pensando: isso aconteceu há quase 100 anos. Funciona hoje? E a resposta é: funciona ainda melhor hoje, porque a energia coletiva é mais forte. Porque mais pessoas estão despertando. Porque o campo de consciência está mais receptivo. Mas há um elemento do ritual que Florence adicionou nos anos seguintes. Algo que ela descobriu por acidente e que aumentou dramaticamente o poder de suas manifestações de Natal. Em 1931, Florence estava realizando o ritual como sempre fazia. A vela branca, o espelho, os 21 minutos de gratidão, a queima do perdão, os decretos da meia-noite. Mas naquele ano, ela fez algo diferente sem planejar. Ela tinha recebido de presente uma pequena tigela de água. Água que tinha sido abençoada em uma igreja. E por impulso, ela colocou essa tigela ao lado da vela. Durante todo o ritual, a água ficou ali, absorvendo a luz da vela, refletindo no espelho, presente durante os decretos. E na manhã de Natal, Florence bebeu essa água. O que aconteceu nos meses seguintes foi o período mais próspero de sua vida até então. Ela recebeu convites para palestras em todo o país. Seus livros venderam mais do que em qualquer ano anterior. Pessoas que ela nem conhecia começaram a enviar doações para seu trabalho. A abundância simplesmente jorrava de todos os lados. Florence começou a investigar o que tinha acontecido. E ela descobriu algo que confirmava sua intuição.
A água tem memória. A água absorve energia. A água carrega informação. Quando você coloca a água em um ambiente de alta vibração, durante um ritual sagrado, com decretos poderosos, essa água se torna carregada. E quando você bebe essa água, você está literalmente ingerindo a vibração do ritual. A partir daquele ano, a água abençoada se tornou parte permanente do ritual de véspera de Natal de Florence. E ela recomendava a mesma prática para seus alunos mais avançados. Mas havia uma condição importante. A água não podia ser da torneira comum. Tinha que ser água pura, água de nascente, se possível. Ou pelo menos água filtrada, porque a água já carregada de impurezas tem mais dificuldade em absorver novas informações. É como tentar gravar em uma fita que já está cheia. E agora você está começando a entender por que o ritual de Florence era tão poderoso. Não era um elemento isolado. Era uma combinação precisa de elementos que se amplificavam mutuamente. A vela representando a luz e a transformação. O espelho representando a reflexão e a unidade. O papel queimado representando a liberação. Os decretos representando a palavra criadora. A água representando a absorção e a integração. Cada elemento tinha sua função. E juntos, eles criavam algo muito maior do que a soma das partes. Porém, existe um aspecto do ritual que Florence raramente mencionava publicamente. E essa é talvez a parte mais importante de todas. O horário. Florence não escolheu a meia-noite por acaso. E ela não escolheu a véspera de Natal por romantismo. Ela tinha estudado profundamente as tradições esotéricas. E ela sabia que a meia-noite do dia 24 para o dia 25 de dezembro tem uma característica energética única. Nas tradições antigas, esse momento era chamado de Porta do Sol. É quando a luz começa a retornar. O solstício de inverno já passou alguns dias antes. Mas é no Natal que a mudança se torna perceptível. Os dias começam a ficar visivelmente mais longos. A escuridão começa a recuar. E essa mudança cósmica cria um momentum energético. Uma onda de renovação que percorre todo o planeta. E quem se alinha conscientemente com essa onda? Quem faz rituais e decretos nesse momento específico está surfando uma força muito maior do que apenas sua própria energia individual. Florence comparava isso a remar a favor da correnteza versus remar contra. Você pode manifestar em qualquer momento do ano, mas na véspera de Natal, você tem a correnteza cósmica a seu favor. Seus remos movem muito mais água com o mesmo esforço. Agora, eu sei que você está ansioso para saber exatamente como realizar esse ritual. Os passos precisos, os decretos exatos, os horários específicos. E eu vou revelar tudo isso em detalhes. Mas primeiro, preciso fazer um alerta importante. Este ritual não é para curiosos. Não é para quem quer apenas experimentar algo interessante. É para quem está verdadeiramente pronto para uma transformação radical. Porque quando você abre portais energéticos, você precisa estar preparado para o que vai entrar. Florence alertava seus alunos. Não faça o ritual se você não está disposto a mudar. Florence Scovel Shinn, guardiã de um segredo ancestral. Um ritual sussurrado através dos tempos, praticado em silêncio na noite mais mágica do ano. A véspera de Natal. O que vou revelar agora permaneceu oculto, jamais publicado em seus 4 livros. Mas gravado em cartas íntimas, anotações secretas. E quando você finalmente desvendar o motivo por trás da escolha dessa noite específica, talvez perceba que, sem saber, desperdiçou anos de energia sagrada. Mas antes de prosseguirmos, preciso que você compreenda algo fundamental.
A véspera de Natal não é meramente uma data religiosa. Para Florence, era um portal cósmico. Um momento singular onde as leis espirituais dançam em perfeita harmonia. Uma descoberta fortuita que mudaria sua vida para sempre. Prepare-se para uma jornada de autodescoberta. Vamos juntos desvendar este mistério ancestral e reacender a chama da esperança em seu coração. Se você está confortável em sua zona de conforto, se você secretamente tem medo do sucesso, porque o ritual funciona. E quando funciona, sua vida muda. E mudança, mesmo positiva, pode ser assustadora para quem se acostumou com a mediocridade. Dito isso, vamos aos detalhes práticos. Primeiro, os materiais. Você vai precisar de uma vela branca. Pode ser qualquer tamanho. Mas Florence preferia velas que durassem pelo menos 2 horas, porque você não quer que a vela apague antes do ritual terminar. Isso seria considerado um mau presságio. Segundo, um espelho pequeno. Não precisa ser um espelho de corpo inteiro. Um espelho de mão é suficiente. Você vai colocar a vela sobre o espelho ou ao lado dele, de forma que a chama se reflita no espelho. Terceiro, papel e caneta. Para a lista de perdão. Florence recomendava papel branco e caneta de tinta permanente. Nada de lápis, porque o lápis pode ser apagado. E perdão verdadeiro não pode ser apagado. Quarto, um recipiente para queimar o papel com segurança. Uma tigela de metal ou cerâmica. Nunca plástico. E tenha água por perto caso precise apagar qualquer fogo não intencional. Quinto, uma tigela de água pura. A água que você vai abençoar durante o ritual e beber pela manhã. E sexto, que é opcional, mas poderoso, alguns grãos de sal grosso. Florence adicionou esse elemento nos últimos anos de sua prática. O sal representa purificação e também tem a propriedade de absorver energia negativa. Agora, a sequência do ritual. Às 11 horas da noite do dia 24 de dezembro, você vai preparar o espaço. Coloque o espelho em uma superfície plana. Coloque a vela sobre ou ao lado do espelho. Coloque a tigela de água próxima. Se for usar o sal, faça um pequeno círculo de grãos de sal ao redor de todo o arranjo. Isso cria uma proteção energética. Apague todas as luzes do ambiente. A única luz deve vir da vela. Isso é importante. A luz artificial tem uma frequência que interfere no trabalho energético. A luz da vela é natural, orgânica, viva. Agora, acenda a vela e faça um decreto de abertura. Florence usava algo como: eu abro este espaço sagrado no nome da luz infinita. Que apenas energias de amor e prosperidade possam entrar aqui. Então comece os 21 minutos de gratidão. Sente-se confortavelmente. Olhe para a chama. E comece a lembrar de tudo o que aconteceu neste ano que você pode agradecer. As coisas boas são óbvias. Agradeça por elas. Mas lembre-se de agradecer também pelas dificuldades. Pela crise que te fez crescer, pelo término que te libertou, pela perda que te ensinou a valorizar. Cada experiência teve um propósito. Reconheça isso. Se 21 minutos parecer muito tempo, você pode usar um fat timer, silencioso, ou simplesmente estimar. O importante é manter o estado de gratidão durante esse período. Se pensamentos negativos vierem, não lute contra eles. Apenas reconheça e volte para a gratidão. Depois dos 21 minutos, pegue o papel e a caneta. Escreva os nomes de todas as pessoas que você precisa perdoar. Seja honesto. Se há mágoa, escreva. Se há ressentimento, escreva. Mesmo pessoas que você acha que já perdoou.
Às vezes o perdão não foi completo. Às vezes ainda há resíduos. Nessa noite, você vai soltar tudo. Ao lado de cada nome, escreva: eu te perdoo completamente. Eu me liberto de todo ressentimento. Eu te desejo paz e abundância. Quando a lista estiver completa, levante o papel. Leia cada nome em voz alta. E para cada nome, diga a frase de perdão. Sinta a liberação acontecendo. Não apenas diga as palavras. Permita que elas penetrem em seu ser. Então, com cuidado, queime o papel na chama da vela. Faça isso sobre a tigela de metal para segurança. Enquanto o papel queima, repita: está feito. Está consumado. A lei da graça me governa agora. Observe as cinzas. Esse material que era sólido, que representava mágoas pesadas, agora é leve. Pode voar com o vento. Isso é o que o perdão faz com o peso emocional. Agora você vai preparar a água. Coloque suas mãos ao redor da tigela de água, sem tocá-la, e faça um decreto de bênção. Florence usava. Esta água é agora carregada com a energia do amor infinito, da abundância ilimitada e da graça divina. Todo aquele que beber desta água recebe essas bênçãos. Visualize luz dourada entrando pela coroa de sua cabeça, descendo pelos seus braços, saindo pelas suas mãos e entrando na água. Mantenha essa visualização por alguns minutos. Agora aguarde até a meia-noite. Nos minutos finais antes da meia-noite, entre em um estado de receptividade. Você fez o trabalho de limpeza. Você queimou o que precisava ser solto. Você abençoou a água. Agora é hora de receber. Quando o relógio marcar meia-noite, você vai fazer seu decreto principal. E aqui está a estrutura que Florence recomendava. Comece com gratidão. Eu agradeço. Continue com a afirmação de realidade. Que eu sou. Especifique o estado. Abundância encarnada. Prosperidade manifestada. Canal de bênçãos. Confirme a conclusão. Está feito. Está consumado. Então o decreto completo pode ser algo como: eu agradeço que eu sou abundância encarnada. A prosperidade do universo flui através de mim para todos que me cercam. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Todas as minhas necessidades são supridas antes mesmo que eu as perceba. Está feito. Está consumado. A lei da graça me governa agora. Repita esse decreto 3 vezes, em voz alta, com convicção, não como quem está pedindo. Como quem está declarando uma verdade que já existe. Depois da 3ª repetição, fique em silêncio por alguns instantes. Absorva a energia. Sinta a mudança no ambiente. Há uma qualidade diferente no ar quando um ritual poderoso é realizado corretamente. Você vai perceber. Deixe a vela queimar até o fim. Não apague. Se precisar dormir antes dela acabar, coloque-a em um local seguro, onde possa queimar sem risco. Uma pia de banheiro vazia, por exemplo, pela manhã. Ao acordar, antes de fazer qualquer outra coisa, beba a água abençoada. Beba em silêncio, com reverência, sabendo que você está ingerindo a energia do ritual, que essa água agora carrega a vibração dos seus decretos. E então comece seu dia de Natal. Mas comece diferente. Comece sabendo que algo mudou, que você não é a mesma pessoa que era 24 horas antes, que você atravessou um portal, que o novo ano já começou para você, energeticamente falando. Nos dias e semanas seguintes, preste atenção aos sinais. Florence dizia que depois do ritual da véspera de Natal, os sinais ficam mais claros, sincronicidades aumentam, oportunidades começam a aparecer de formas inesperadas. Pessoas certas cruzam seu caminho. Informações que você precisava chegam
sem que você as procure. Mas há um aviso importante. Não fique esperando como quem espera uma entrega dos correios. Continue vivendo. Continue agindo. Continue trabalhando em seus projetos. O ritual não substitui a ação. Ele potencializa a ação. Ele remove bloqueios que impediam seus esforços de dar frutos. Mas você ainda precisa fazer esforços. Florence Scovel Shinn comparava isso a um agricultor que planta sementes. O ritual é como preparar o solo, remover pedras, adicionar nutrientes, fazer sulcos perfeitos. Mas você ainda precisa plantar as sementes, ainda precisa regar, ainda precisa esperar o tempo da colheita. O solo perfeito não produz nada sozinho. Ele apenas garante que o que você plantar vai crescer com mais força. Existe um detalhe adicional, que Florence revelou apenas para seus alunos mais próximos, e é sobre o que fazer com as cinzas do papel queimado. Na tradição que ela seguia, as cinzas não deviam ser jogadas no lixo. Elas continham a energia transmutada do perdão. Deveriam ser devolvidas à terra. Florence Scovel Shinn recomendava enterrar as cinzas em um vaso de planta ou em um jardim. Isso simboliza que o que foi liberado agora alimenta novo crescimento, que o passado se torna nutriente para o futuro. Se você mora em apartamento sem jardim, pode colocar as cinzas em um vaso de planta ou dissolvê-las em água e usar essa água para regar plantas. O importante é que as cinzas retornem à natureza de alguma forma. E há outro elemento que Florence Scovel Shinn adicionou em seus últimos anos. A carta para o ano seguinte, além do ritual de liberação e decreto, ela passou a escrever uma carta para si mesma, datada de 1 ano no futuro, descrevendo sua vida como se já tivesse passado aquele ano em completa abundância, detalhando conquistas, agradecendo experiências, celebrando realizações. Ela selava essa carta e aguardava sem abrir por exatamente 1 ano. Na véspera de Natal seguinte, antes de começar o novo ritual, ela abria a carta do ano anterior e, com frequência, ficava espantada com quantas das coisas escritas haviam se manifestado. Isso não era magia no sentido fantasioso. Era programação subconsciente potencializada. Quando você escreve sobre seu futuro como se já tivesse acontecido, você está criando uma imagem clara no subconsciente. E o subconsciente trabalha incansavelmente para tornar real aquilo que acredita ser verdade. O ritual da véspera de Natal amplifica isso, porque você está escrevendo no momento de maior receptividade do ano, no portal energético mais poderoso, com a mente já aquietada pelo processo de gratidão e perdão. Nessas condições, a carta penetra muito mais profundamente no subconsciente do que se fosse escrita em um dia comum. Florence Scovel Shinn tinha dezenas dessas cartas guardadas, cada uma escrita em uma véspera de Natal diferente. E quando pesquisadores examinaram suas anotações após sua morte, ficaram impressionados com a taxa de realização. Cerca de 80% do que ela escrevia nas cartas se manifestava dentro do ano seguinte. 80%. Pense nisso. Se você soubesse que 4 em cada 5 coisas que escrevesse na véspera de Natal iriam se realizar, o que você escreveria? Mas aqui está a chave que muitos perdem. Florence Scovel Shinn não escrevia coisas aleatórias. Ela não escrevia, "eu ganhei na loteria" ou "eu encontrei um parceiro perfeito", de forma vaga. Ela era específica. E mais importante, ela escrevia coisas que estavam alinhadas com seu propósito maior. Coisas que serviriam não apenas a ela, mas a outros, porque a lei espiritual favorece aquilo que beneficia o coletivo, não apenas o indivíduo.
Se você escrever uma carta focada apenas em ganhos pessoais egoístas, ela pode ou não se manifestar. Mas se você escrever sobre como sua prosperidade permitiu que você ajudasse outros, sobre como seus talentos floresceram a serviço de um propósito maior, sobre como sua abundância se tornou abundância compartilhada, aí sim você está alinhado com as leis universais. Florence Scovel Shinn entendia isso profundamente. Em suas cartas, ela sempre incluía como suas bênçãos se multiplicariam para outros, como seus livros ajudariam mais pessoas, como suas palestras transformariam mais vidas, como sua prosperidade permitiria que ela fosse mais generosa. E o universo respondia: porque quando você quer para dar, você recebe para dar. Isso pode parecer contraintuitivo em nossa cultura de escassez. A ideia de que quanto mais você quer compartilhar, mais você recebe para compartilhar. Mas é exatamente assim que as leis espirituais funcionam. O dinheiro é energia, energia parada estagna. Energia em movimento multiplica. Quando você se posiciona como um canal de abundância e não como um reservatório, a abundância flui através de você em quantidades muito maiores. Agora você tem todos os elementos do ritual secreto de Florence Scovel Shinn para a véspera de Natal: a vela branca, o espelho, os 21 minutos de ouro de gratidão, a lista de perdão queimada, os decretos da meia-noite, a água abençoada, as cinzas devolvidas à terra, a carta para o ano seguinte. Mas ter os elementos não é o mesmo que usar os elementos corretamente. E é aqui que a maioria falha. Eles fazem o ritual mecanicamente, acendem a vela, mas pensam em outras coisas. Escrevem os nomes para perdoar, mas não sentem a liberação. Fazem os decretos, mas sussurram como se tivessem vergonha. Bebem a água, mas já checando o celular. Florence Scovel Shinn era muito clara sobre isso. O poder do ritual não está nos objetos. Está na consciência com que você os usa. Uma pessoa completamente presente, fazendo um ritual simples, terá resultados muito melhores do que uma pessoa distraída fazendo um ritual elaborado. Presença total. Essa é a chave. Durante todo o ritual, sua atenção deve estar 100% no que você está fazendo. Celular desligado. Não no silencioso. Desligado. Nenhuma possibilidade de interrupção. Se você mora com outras pessoas, avise que não pode ser perturbado entre 11 da noite e meia-noite. Esse é seu tempo sagrado. Seu portal pessoal. E se você está vendo esse vídeo e a véspera de Natal já passou, não se preocupe. Florence Scovel Shinn dizia que o portal principal é na véspera de Natal. Mas existem portais menores que você pode usar. O primeiro é a meia-noite de Ano Novo. Não tão poderoso quanto a véspera de Natal, mas ainda significativo. É uma segunda chance para quem perdeu a primeira. O segundo portal é o seu aniversário. A véspera do seu aniversário, mais especificamente, é seu portal pessoal. A noite antes de você completar mais um ciclo solar, Florence Scovel Shinn recomendava fazer uma versão adaptada do ritual nessa data também. E o terceiro portal é qualquer noite de lua nova. A lua nova representa novos começos, a escuridão que precede a luz. Não tão poderoso quanto os outros dois, mas disponível todo mês, para quem quer manter uma prática regular de liberação e decreto. O que importa é que você faça. Que você não seja apenas alguém que assiste vídeos sobre espiritualidade, mas alguém que pratica, alguém que aplica, alguém que transforma conhecimento em experiência. Florence Scovel Shinn
passou a vida ensinando que a palavra é poder, que o que você declara se torna realidade. E agora, você tem em suas mãos um dos rituais mais poderosos que Florence Scovel Shinn desenvolveu. Um ritual que ela mesma praticou por décadas. Um ritual que transformou sua vida, de uma escritora desconhecida, em uma das autoras espirituais mais influentes do século XX. A véspera de Natal está chegando e você tem uma escolha. Pode passar essa noite como sempre passou, comendo, bebendo, trocando presentes, assistindo especiais de televisão. Não há nada de errado com isso. São tradições bonitas. Mas você também pode, por uma hora dessa noite, fazer algo diferente, algo sagrado. Algo que pode mudar a trajetória do seu próximo ano inteiro. Pode acender uma vela branca. Pode olhar seu reflexo no espelho e reconhecer a divindade dentro de você. Pode escrever os nomes daqueles que precisa perdoar. E, finalmente, soltar esse peso. Pode declarar em voz alta quem você realmente é e o que você está pronto para receber. Você acabou de receber um conhecimento que Florence Scovel Shinn guardou com zelo. Esse ritual não estava em seus livros publicados. Estava em suas anotações pessoais, em cartas que ela trocava com alunos próximos, em memórias daqueles que conviveram com ela. E agora está com você. Essa informação foi mantida reservada por décadas. Poucos canais se dedicam a pesquisar os ensinamentos originais de Florence, porque isso exige tempo, estudo e uma conexão real com seu trabalho. Cada vídeo como esse é resultado de horas de pesquisa em materiais raros. Se esse conhecimento tocou sua alma, se você sentiu algo se mover dentro de você enquanto ouvia sobre o ritual, existe uma forma de honrar essa transmissão. O Super Thanks ali embaixo não é apenas apoio financeiro. É você participando da circulação de abundância que Florence Scovel Shinn ensinou. Energia parada estagna. Energia em movimento multiplica. Quando você contribui, você está ativando a lei da circulação em sua própria vida. Você não é apenas espectador. Você é guardião dessa sabedoria. Faça parte de quem mantém os ensinamentos autênticos de Florence vivos. A escolha é sua. Mas lembre-se do que Florence Scovel Shinn dizia. O universo observa suas ações mais do que suas palavras. E cada ação é uma declaração ao universo sobre quem você é e o que você valoriza. Agora, antes de encerrar, quero deixar com você o decreto completo que Florence usava na meia-noite de Natal. As palavras exatas, para que você possa usá-las nesta véspera. Eu agradeço que eu sou a expressão perfeita da abundância de Deus. A prosperidade infinita flui através de mim como um rio que não conhece obstáculos. Todas as portas certas se abrem para mim no momento perfeito. Eu atraio pessoas, situações e recursos que apoiam meu bem maior e o bem de todos que me cercam. Minha palavra é minha varinha mágica e eu a uso apenas para criar bênçãos. O que eu abençoo se multiplica. O que eu libero me liberta. O que eu perdoo me perdoa. Neste novo ciclo que começa, eu sou renovado em corpo, mente e espírito. Toda escassez é ilusão. Toda limitação é temporária. Toda dificuldade é um portal disfarçado. Eu atravesso cada portal com gratidão e fé. Está feito. Está consumado. A lei da graça me governa agora e sempre. Repita esse decreto 3 vezes na meia-noite do dia 24 de dezembro, em voz alta, com convicção. E depois observe. Observe o que acontece nas semanas e meses seguintes. Observe as portas que se abrem, as sincronicidades que aparecem,
as oportunidades que surgem de lugares inesperados. E quando janeiro trouxer suas primeiras bênçãos, lembre-se deste momento. Lembre-se de que você escolheu fazer diferente. Escolheu usar o portal. Escolheu honrar os ensinamentos de Florence Scovel Shinn. E então você terá sua própria história de demonstração para contar. Sua própria prova de que as leis espirituais funcionam. Sua própria transformação para inspirar outros. Florence Scovel Shinn dizia que o maior presente que você pode dar ao mundo é uma vida transformada. Porque uma vida transformada é contagiosa, inspira outros, mostra o que é possível, abre caminhos para quem vem depois. Que esta véspera de Natal seja seu portal, que este ritual seja sua chave, que estas palavras sejam sua varinha mágica e que o próximo ano seja o mais abundante, próspero e abençoado de toda a sua vida. Está feito, está consumado. Se você chegou até aqui, eu tenho uma pergunta para você. Florence Scovel Shinn dizia que a véspera de Natal é o portal mais poderoso do ano. Mas muitos ainda preferem a virada do ano novo. E você? Qual portal você sente que é mais forte para suas manifestações? Time véspera de Natal ou time ano novo? Comenta aqui embaixo. E se você já fez algum ritual de Florence Scovel Shinn em alguma dessas datas e teve resultados, conta a sua experiência. Suas histórias inspiram outros a também aplicarem esses ensinamentos.